Olá, meus queridos e minhas queridas! Estamos de volta para entulhar o ouvido de vocês com mais algumas besteiras e talvez nem tanto mágicas. Hoje nós vamos falar sobre correspondências mágicas, de onde elas vêm, como elas se alimentam e como podemos trabalhar com elas. E aqui nós temos uma casa quase cheia. Aqui eu vou falar que eu tô com vídeo, eu vou falar acima, né? Abaixo, né? Hoje nós temos alguém que estava meio ausente, nos abandonou por um tempo, mas voltou, o Sr. Frater Consagrado. Olá, galera, tudo bem? É isso. Que Nossa, animado! que animação absurda. Chegou empolgado. E aqui ao ladinho dele, Sr. Frater Ribonucleico. Olá, pessoal. Todos prontos para quebrar os últimos paradigmas das correspondências mágicas? Falou como um professor. Aqui, um pouquinho mais para baixo, minha querida Soror Billy Quiz. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes. Vocês estão aqui mesmo para escutar a gente? Então, sempre se prepara. A gente sempre tá aqui para trazer algumas polêmicas, não é mesmo? E nosso queridíssimo Frater Trismetreta. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A diferença entre o céu e o inferno é sua climatização. O cara preparou um texto. Eu já tava pensando aqui Nossa, a introdução é um monte de ordem dele. Já pensei aqui no Kid Abelha, em cima da cama, embaixo da escada. É o pop rock do hermetismo. A sigla é o Moto. Seguindo com aquele que fala muito e sabe pouco, digo. Senhor Fala muito, mas não fala nada. Fala mansa! Ô louco, ô louco. E aí, galera? Eu tô até envergonhado com essa introdução. O negócio foi assim de altíssima reverência, uma qualidade teórica assim incrível. É o preço da intimidade, amigo. É, fudeu. Tamo aqui para não sustentar a imagem de ninguém. E, por último, mas não menos importante, Sr. Frater Tomega Tonto. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui novamente para falar bastante, criticar, dar pitaco e, se possível, falar de magia. Como é de praxe, não trabalhamos nesta mesa com pauta, não é mesmo? Quem gostaria de se manifestar primeiro? Eu esqueci de me apresentar. Venha trabalhar. Não sei se vai ser editado ou não, mas eu esqueci de me apresentar e eu sou Soror Blablatsky e você pode trocar Geburá por uma cenoura, por exemplo. Nossa, já começou a treta assim. Tá no espectro de cor, tá valendo. Daqui a pouco vai ter um blog aí dizendo quais são as frutas das esferas da árvore. Bom, eu só quero perguntar uma coisa. Quem trouxe o 777 para comentar aí? Cor por cor. Nossa. Eu baixei, tô com ele aberto aqui. Eu tô com esqueminha aqui, ó. Eu tô esperando a penumbra liberar o Laberaba até hoje. A cenoura estaria mais pra Rod, viu? Laranjinha. Em Malkuth, aqueles vivos, um vibrador é o objeto. Toma no cu. Meu Deus, já desandou o episódio. Tá. Alguém gostaria de explicar o que é uma correspondência mágica? Ou por que a gente fala em correspondência mágica? Bom, vamos que vamos. Eu vou introduzir e vocês vão completando aí. Correspondência mágica, né, é um instrumento, vamos dizer assim, onde você busca através de signos, símbolos, seja eles mais variados, como, por exemplo, imagens, cores, ou até mesmo letras, né, trazer para o seu ritual mágico mais componentes para que aquilo tenha um efeito psicológico sobre você durante o ritual, ou seja, para causar uma imersão maior do magista e também para gerar ali uma conexão maior com a egrégora. Falei mal, falei bem, não sei. Tá aí a minha opinião. Agora segue o baile. Eu não tenho certeza, mas eu acho que quem começou a facilitar isso já agora no esoterismo moderno, acho que foi a John Fortune
no Cabala Mística, porque eu lembro que lá no livro ela tem a explicação das esferas e ela dá também, além de dar a cor, ela dá a imagem telesmática também, que é para facilitar justamente a meditação em cima da esfera ou a viagem astral, o que quer que seja. Eu não me recordo agora se ela tem alguns outros símbolos atrelados também a cada esfera ali nele. Se alguém puder folheá-lo aí e de repente Pega assim direto. conseguir essa dica. Quem que tá com Cabala Mística na mão? Porra. Mas até onde eu lembro, porque senão eu vou ficar 30 minutos aqui procurando página por página, ela faz algumas referências de cores, mas ela também diz que o iniciado ele precisa aprender algumas referências para que nas meditações e nas decorrentes visões que ele possa ter, ele consiga saber que ele não foi enganado. Então, se você sabe que você está numa esfera X, que os tons de cor remetem a azul, por exemplo, e você faz ali a sua viagem meditativa, a sua viagem astral, e você percebe símbolos azuis, por exemplo, você consegue perceber que você está no lugar certo. Mas ela também fala muito da questão do iniciado, porque ela tenta não comprar briga da galera que nem ela já tinha comprado briga com o pessoal da antiga GD e tudo mais. Então, quando ela expõe algum símbolo ou correspondência, ela fala, o Crowley já escreveu disso. Então, ela joga nas costas do Crowley as coisas que ela expõe. Então, ela não trabalha todos os símbolos, pelo menos não no livro Cabala Mística. Só um detalhe, desculpa, eu esqueci de acrescer também aqui, que essa correspondência ela também entra pedras, flores, objetos, né, de tudo, né? Essa ideia de correspondência é praticamente tudo aquilo que remeta à energia, à entidade, ou sei lá o que você esteja tentando se comunicar. É interessante a gente pensar, então, que essa correspondência é uma associação de meios, vamos colocar assim, materiais, com uma sutilização com as energias. Então, a gente consegue estabelecer a conexão do material com todas essas energias, assim como vocês falaram, de cores, ou de plantas, ou de ervas, ou de cristais, seja lá como for. Claro que eu acho que esse assunto a gente vai expandir, mas acho que para começar, acho que essa ideia de associação inicial, que eu acho que não dá para se limitar nisso, afinal a gente utiliza aquele axioma hermético e aquilo ali abre muitas chaves, mas vale frisar que acho que dentro do esoterismo ocidental, um dos primeiros a criar esses grandes tabelões de correspondências foi o Agripa, né? Com os 3 livros de filosofia oculta, onde ele começa a pegar todo esse contexto que existia na época, todo esse conhecimento que era dito popular e condensar em algo mais científico, talvez não seja a melhor palavra, mas de maneira estruturada, né? O Agripa ele tenta catalogar as coisas, mas não que eu discorde, mas aí entra o meu complemento, porque eu sou muito mais ligada ao famoso paradigma energético. E um dos conceitos com o qual eu trabalho é que algumas coisas influenciam energeticamente determinados princípios. Então, se você quer trabalhar com... você precisa de uma força de tração, assim, né? Você vai participar de um debate, alguma coisa assim, você precisa se impor mais. Você pode começar a entender, qual o tipo de sentimento e postura que eu preciso ter? Uma postura mais agressiva. Se eu tô falando em termos de agressividade, com o que eu posso trabalhar? Tem Ares no panteão grego, por exemplo. Tem Ares, tá. E aí você vai buscar Ares, a Ares se relaciona com determinadas cores, que já vem da religião lá. Mas Ares também eu posso trabalhar astrologicamente, na posição e tal, e aí eu consigo associar também com uma esfera da árvore da vida, e aí você vai, que você acha vários elementos que, de certa forma, interferem ou emanam a energia semelhante àquilo que você quer trabalhar. E aí, como o Fraterton Megatonto falou, você acaba usando tudo isso num ritual, porque, teoricamente, o ritual ele influencia todos os 4 planos, né, de existência. Então, quando você coloca os elementos físicos, eles estão atuando não só no plano mental, mas a ideia é o físico, mental, o espiritual e o emocional. Porque cada elemento trabalha naquela energia específica. Então, basicamente, você faz um combo de coisa para emanar para o universo aquela energia específica. Tipo, você tá gritando, você não tá sendo
delicado. Você fala, universo, eu queria ser mais agressiva. Amanhã você fala, eu quero ser agressiva, caralho! Tá vendo esse monte de coisa aqui? Essas cores vermelhas, o fogo. Eu desenhei a árvore da vida na testa a partir de tal esfera. Estou aqui nua com o corpo pintado de vermelho, dançando agressivamente num axé maluco. E é isso aí. Onde você tirou isso? O bom é que deu pra ver até um entrelaçamento quântico aí no conceito da Blavatsky, né? Eu acho que o maior problema das correspondências é que acho que pode ter feito sentido para quem primeiro falou, só que depois todo mundo tá seguindo e ninguém tem muita ideia do que é exatamente. Por que tal planta tá ligada a Geburah, a guerra, por exemplo? Talvez quem primeiro foi lá, meditou, sentiu a essência da planta, talvez tenha sentido, mas acho que o problema de hoje em dia é que muita gente segue um monte de coisa e não sabe por quê. Eu mesmo, um monte de coisa aqui que eu vejo, eu não entendo por quê. Porque o caminho do tolo é amarelo mais claro. Não sei. Você tá falando que a correspondência virou uma tupa? Eita, bexiga. Caímos num outro extremo da discussão agora. Né? Olha, pode ser. Assim, se a gente for voltar agora, como a gente já começou a falar em combo, voltando já para as práticas mais modernas e já mais voltada pro caos, a gente consegue fazer combo meio que uma moda foda-se. Tipo, pô, eu tinha que queimar uma vela azul porque eu quero dinheiro, pô, não tem vela azul, tem uma branca. Ou eu posso imaginar que ela seja azul, mentalizar que ela tá azul, ou posso escrever alguma coisa com caneta azul, atachar alguma coisa azul nela. Então, isso acabou que virou relativo, né? A gente vai entrar num paradoxo agora meio tenebroso de sair. Eu acho que não. Eu penso que quando a gente analisa a correspondência, eu acho que a gente tem que partir de alguns princípios. Um deles é ser coerente. Então, se aquilo tem coerência para você, se aquilo faz sentido, eu acho que tá ok. E o problema não são as correspondências, eu acho que é a utilização por parte de todos os magistas em relação às correspondências, que aí fica esse problema, essa problemática que o ribonucleico trouxe. Então, quando a gente pensa que o pessoal começa a fazer aquela saladona de fruta e que falta coerência, aí entra aquele conceito problemático do choque de egrégora e etc., que eu acho que tem uma questão problemática. Aqui é interessante pensar que é óbvio que correspondência a gente estende o conceito, acho que sociológico, histórico, antropológico, filosófico e místico, não dá para dissociar as correspondências desses contextos, é importante pensar nesse sentido, inclusive como o consagrado falou, na questão moderna, que encara de uma maneira totalmente diferente do que o Agripa encarava na época dele, talvez lá de uma maneira muito mais física do que entrelaçamento quântico, como a Blavatsky trouxe, né, nessa pegada. Eu não trouxe nada, não. Eu acho que entrelaçamento quântico é teu curso, e o negócio puxa pro lado de cá, isso pra mim é entrelaçamento quântico. E pra completar, ela ainda disse que é do paradigma energético. Você é quântica, não vem pra cá. Eu queria só responder também a questão aí do ribonucleico, que eu achei muito interessante. Talvez, sei lá, isso não venha um pouquinho da tradição indígena ou até mesmo do conhecimento popular, sobre essa questão de ervas, principalmente, né? É você pegar algumas ervas e trazer isso para dentro do hermetismo, né? Não é uma coisa que vem de dentro para fora, assim, de fora para dentro, talvez. Você trazer toda essa carga de conhecimento dos herdeiros, né, dos índios, sei lá, para dentro do hermetismo. Sei. Na Umbanda você vê bastante isso. Será que isso na verdade não é uma vontade de você completar lacunas que naturalmente existem? Porque muitas vezes é uma forçação de barra do caralho. Porque se você pegar, por exemplo, o que o maluco do fez, você tentar faz isso não. um dono de alguma coisa. Cita nome não, cara. Não, bota um bip no nome da pessoa.
É você colocar a energia de uma divindade no trono, sei lá das quantas, e falar que isso tem a ver com a árvore da vida. Você vai misturando um monte de sistema pra dizer, olha, faz sentido usar essa caralhada de coisa, mas você não sabe nem se aquilo funciona. Você não tem certeza de porra nenhuma, então é forçação de barra, velho. Você quer ser aceito em algum nível. Mas será que não foi uma forma dele trabalhar dentro da loja com os elementos de Umbanda que ele tinha? Porque você foi lógico, foi uma tentativa de misturar a egrégora, mas isso não é próprio dele, né? Muito antes você já tinha a Umbanda iniciática que fazia exatamente isso, né? Que é meter hermetismo dentro da Umbanda e colocar grau e o caramba. Então, não sei se a gente pode colocar nesse balaio. Cara, agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui, na curiosidade mesmo. Vocês veem algum problema na mistura de egrégora? Eu acho que é saudável, assim, porque a gente tem hoje, entendeu? Por exemplo, é lógico que algumas tradições elas vão ser porque muito mais ortodoxas em algum certo nível de não achar legal que se misturem as coisas. Mas se a gente for para pensar do ponto de vista mais moderno, para prática e resultado, eu acho que faz sentido sim misturar também. Mas tem gente que não sei, por exemplo, se a gente estiver pensando nessa questão da Umbanda, por exemplo, a gente sabe que tem muita casa, muita tradição que, tipo, que não vai aceitar fazer mistura de coisas, falar que não vai ter nada a ver, que não vai dar certo, ou que é um desrespeito. Enfim, não sei, por isso que eu queria perguntar o que vocês acham aí da... Pra mim, se isso funciona pra você, tá ótimo. Eu acho que a questão talvez seja um pouco mais de a gente tenta forçar o nosso padrão ao invés de tentar entender um padrão que já existe. Saca? Entendi. Porque muitas vezes, por exemplo, essa questão de relacionar a cabala com orixás, alguns autores foram totalmente contrários a informações que você tem, por exemplo, históricas na África. Então, ao invés do cara tentar vincular com o judaísmo, não era melhor o cara primeiro ressuscitar lá na fonte e entender para depois ele tentar associar? Porque vira forçação de barra. Não é compreensão, é forçação. Eu tô colocando uma cor, um objetivo, um caminho, uma energia que talvez possa ser totalmente outra, porque eu não conheço a totalidade daquilo. Eu acho Entendi, que muito então do a tua problema... crítica... Pode falar. Pode falar, Frater. Não, tá. Não, Billy Quiz. Fala, Billy Quiz. Não, agora Não, o Billy Stoner Quiz. vai Cala a falar boca. primeiro. Cala a Cala a boca. boca. Cala a boca. Agora as mulheres primeiro, porra. Não, eu ia responder a pergunta que o Frater fez, emendando com o comentário que o Frater Falamassa acabou de fazer. Eu acho que a problemática que muito se fala do choque de egrégora, ela vem justamente por causa dessa questão que o Frater Falamassa colocou, tipo, pra tu poder fazer esse tipo de associação, toda essa mistura, tu tem que saber o que tu tá fazendo, né? E a maior parte das vezes, eu acho que onde as pessoas reclamam é em lugares onde isso não acontece. Tu não vai lá, se aprofundou, entendeu exatamente as duas coisas que tu tá misturando pra saber se elas realmente têm pontos que são realmente comuns ou não, ou se é só martelada da tua cabeça porque tu quis misturar essas coisas, né? Eu acho que a diferenciação tá aí. E aí, porra, conhecimento, né? É foda, nem todo mundo tem acesso, é complicado. Billy Quiz, eu concordo bastante contigo. Estava tendo uma discussão similar ontem com um amigo da diferença entre o ocultista e o místico, que por vezes o ocultista ele se torna tão racional que ele acaba perdendo essa conexão com o que é mais sutil e dá essa forçação de barra, como tu falou, como o Falamansa falou, enquanto o místico ele tem a experienciação, ele acessa aquilo, tem essa experiência mística de fato e traz aquele conhecimento e aquilo é cristalizado. Então acho que o trabalho ideal é a gente ter justamente esse ponto de equilíbrio regado por coerência, regado por estudo, que aí eu acho que as correspondências deixam de ser problemáticas e o choque de egrégora não existe, acaba deixando de existir. Você compreendendo como a egrégora se comporta, o que ela exige de você, ou o que aquilo vai te pedir, para saber se é o momento ou não de você misturar, e se tem a necessidade de fazer também essas misturas. Por vezes, o próprio sistema ele já é completo em si, não tem essa necessidade. É apenas, como tu falou, uma forçação de barra nossa em querer fazer vitamina mágica, e não rola. Perfeito.
Eu acho que um dos maiores problemas que a gente vê hoje em dia quando alguém fala de choque de egrégora é justamente tentar misturar coisas que a pessoa não sabe o que é. Porque você talvez ouviu falar, não lembro aonde, mas alguém fazer trabalho de cura, por exemplo, usando a energia de Gébora ou até de um demônio que não era específico da Goética para cura. Tipo, é para cura, então por que eu vou usar aquilo? Pessoal, porque eu acredito. Mas também não sabemos que existe que as egrégoras têm uma energia própria. E essa energia é melhor direcionada para um tipo de trabalho. Então, para a pessoa que não entende muito bem como funcionam essas egrégoras, tentar usar algo oposto, que seria, por exemplo, para uma cura, eu acho que aí o choque de egrégora não é exatamente porque a egrégora está batendo com a outra, é porque a pessoa não sabe como que utiliza aquilo. E isso que acaba causando um problema que as pessoas resumem como choque de egrégora, só que na verdade não existe um choque, existe um mau uso. Essa é uma opinião minha, não sei se vocês Vamos esperar o concordam. consagrado falar e depois eu te respondo. Eu acho que a gente desenhou aqui um caminhozinho, né? A gente está chegando à conclusão que o grande problema não é misturar os elementos das correspondências entre o que quer que seja, e sim a forma como é feita. Porque se faz sentido misturar, acho que não teria problema e provavelmente vai ter um resultado. E existe o que a gente vai chamar de forçação de barra, que é o que não tem nada a ver. Mas também vai ter a quem estude e faça uma correspondência, ou seja, uma substituição em algum ritual que seja equivalente e lógica, e vai ter aquele povo que vai criticar isso porque não tá puro, entre aspas. É tradicional, né? Então, era nesse ponto que eu ia entrar, que eu achei até importante o consagrado falar, que é essa questão que você falou, Trismetreta, da pessoa ter a experiência mística e cristalizar aquilo como uma verdade, né? A experiência dela, a régua dela de experiência ser a verdade universal. E, na verdade, ela teve uma experiência que se adequou à visão de mundo que ela tinha naquele momento, as experiências, o arcabouço de conhecimento que ela tinha naquele momento. Não quer dizer que aquilo realmente seja a verdade, né? E porque, se você for ver bem, a roupagem que as egrégoras assumem, ela está de acordo com a sua capacidade de entendimento. Não quer dizer que algum realmente seja um cavaleiro, sei lá, um cara com uma espada na mão, sabe? E uma coisa interessante também, essa diferença, que a religião acaba se tornando uma religião, né? A gente acaba entrando aí muito forte nesse lado religioso da coisa, né? A pessoa, ela acaba se portando de uma forma religiosa diante dos símbolos e das egrégoras. E é interessante, até só fazendo um parênteses aqui, eu estava pensando esses dias sobre essa questão, foi até interessante a gente ter feito essa reuniãozinha aqui do podcast, porque eu achei muito legal o lance dos servidores, a galera cultuando os servidores. Eu acho que eu estava comentando com vocês até no WhatsApp, né? O pessoal que cultua o servidor, agradecendo o servidor. E a gente tem uma correspondência direta aí dos santos católicos com os servidores, né? É um misticismo católico, né? O santo, né? E funciona. O pessoal pega lá o Santo Antônio vira de ponta cabeça, enfia dentro da água e o caramba, e dá resultado. Então, assim, essa questão é muito bacana. Mas eu queria dar uma chutadinha de balde, mas depois eu chuto. Vai, Trismetreta. Eu não queria só pegar esse feelingzinho aí, que eu peguei apesar da Blablades que odiar que eu cite livro, mas casou bacana. Tem uma citação aqui do livro que eu tô com um livrão aqui de correspondências da Sandra Cairns, o livro completo das correspondências mágicas. E aí vocês estão falando, eu fico caçando coisa. E achei uma citação do Isaac Bonewitz, eu sou péssimo em inglês, vocês sabem que eu não sou bom, mas ele diz assim: o poder de uma coisa pode ser usado através de outra coisa ligada ou associada a ela, porque os nossos cérebros funcionam por meio de associações. Então eu acho esse ponto e o mecanismo de como o nosso cérebro funciona importante, porque assim, correspondência vai se estender bastante o conceito, não é só o cristal, não é só um aspecto, uma característica, uma personalidade de um deus, acho que isso se estende
muito, dentro do hermetismo mesmo, isso é extremamente abrangente, o axioma hermético abre grandes chaves, mas traz um conceito do símbolo, o símbolo enquanto chave de acesso a determinada energia. Por que eu quero trazer essa discussão do símbolo? Porque a gente tem símbolos que são comuns a várias culturas. Acho que o Fala Mansa, que adora a Blavatsky também, que estudam bastante essa parte da história, mais profundidade do que eu, pode até comentar, mas a gente tem vários símbolos que em cada cultura, o mesmo símbolo em cada cultura, a gente encara de uma maneira diferente. Existem cores que no Oriente tem, por exemplo, acho que o branco no Oriente representa a luta, alguma coisa nesse sentido, morte, né? Pra gente aqui é um momento de felicidade, é casamento, tem ideia de pureza. Então você tem o mesmo símbolo que se configura de maneira diferente. Então acho que a maneira como a gente faz a associação é a forma como o símbolo vai ser usado como uma chave para você ter acesso àquela energia. Então acho que essa discussão do símbolo por hora, para a gente avançar na pauta, eu acho interessante. O símbolo enquanto correspondência. Nem tem pauta. Justamente. Essa que pauta, né? Essa questão... lugar, essa porra, né? Porque eu falo que Blavatsky não gosta que eu cito o livro, aí a galera ouve e fala, essa maluca não sabe o que tá falando e não estuda nada. Tamo aí com a magia de rua, aquela magia... A magia marota. A magia marota. A magia sapeca, vivente, você entendeu? Tem a malemolência. Não, tem uma malemolência nessa magia moleque, um jogo de correspondência moleque. A questão, assim, eu não acredito... Eu não acredito em choque de egrégora, eu acho que é justamente uma questão de coerência, e aí a coerência depende do referencial que você escolhe. Por exemplo, cor. Você tem sistemas de cores onde você usa uma vela preta pra fuder com os outros. Uhum. Mas existem outros sistemas em que você usa uma vela preta pra pedir proteção. Em matriz africana, a vela preta você tá falando com o Exu, que é o cara que abre caminho. Então... né? Uhum. Você tem sistema que o verde, a cor verde é cura. Tem sistema que a cor verde, ela é simpatia em termos das pessoas gostarem de você e favorecer não comunicação é outra cor, mas enfim, né? Você tem sistema que verde dinheiro também. E aí eu pergunto, beleza, então eu vou escolher um sistema. E alguém já parou pra pensar em quem é daltônico? Claro. Como é que você vai escolher um sistema de cor X que o daltônico não tá enxergando? Como é que ele vai criar o simbolismo? O cara vai pegar um negócio que ele tá enxergando cinza e você vai falar pra ele que é azul e vai trazer dinheiro? Não vai, porque o cara tá enxergando cinza. Como é que ele... Então é complicado quando você pega uma correspondência e você fala, ah, não, essa correspondência é assim, porque fulano de tal tabelou 500 anos atrás... porque tá no Liber 777, porque era o que a GD, a Golden Dawn, trabalhava, porque vem de não sei onde, porque a cor do chakra é X. Aí você... Ah, tá, mas se for um daltônico que ele é médium, com o olho da mente, ele consegue enxergar a cor. Como é que o cérebro dele vai conseguir reconhecer uma cor se ele não tem a comparação física, né? Enfim. Então, a grande questão é a coerência. Se você vai trabalhar com a vela preta com proteção, você não vai acender no mesmo dia uma vela preta para proteção e uma vela preta para botar no cu dos outros. A menos que você assuma que essa vela preta é a vela de Exu e como ele abre caminho, você pode usar do jeito que você quiser. Né? Então, eu acho importante a gente lembrar que tudo depende do referencial. Então, aí eu vou soltar uma... Eu queria soltar uma bomba antes, mas a gente vai chegando ao ponto de que as bombas, elas chegam, né? É a questão da compreensão. Tem um estudo que fala sobre uma tribo que tinha 2 nomes para uma cor. E aí chegaram a uma conclusão socioeducativa de que não existe... uma cor e sim 2. Só que como nós, enquanto sociedade moderna, nunca conhecemos quais eram os 2 tons de cores que os caras se retratavam, pra gente as 2 vão ser azul. Mas não exatamente são o mesmo azul. E aí é a questão de compreensão. As coisas podem ser muito próximas,
mas elas são diferentes. Ogum é diferente de Geburah, que é diferente de etc, etc, etc. A gente coloca tudo no mesmo balaio, muitas vezes por falta de compreensão do que é cada um. E aí, quando você começa a separar e a sentir com uma clareza maior, você vai realmente dando nomes aos bois. Então, Ogum simboliza guerra. Mas calma, que Ogum? Eu tô falando do diálogo Yorubá, em que Ogum, a palavra Ogum é guerra, ou eu estou falando da divindade Yorubá, que tem uma história, que é relacionada à tecnologia, que é relacionada à metalurgia. Então, são coisas diferentes. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, até porque eu percebo que mesmo no Brasil a gente caga um pouco para essas coisas na pressa de fazer as coisas acontecerem. Então talvez é uma falta de compreensão mesmo com as diferenças minuciosas, a falta de atenção. É bacana isso. Eu queria só fazer um parênteses no comentário do Tomega Tonto. Quando eu comentei do místico, aí eu acho, meu frater, que a gente pode colocar da seguinte maneira: quando a pessoa tem essa experiência, aquilo funcionou para ela, a gente pode, aí vou dar uma de ribonucleico, colocar aquilo como uma hipótese. Então, aquele resultado, aquela experimentação dela parte de um ponto de hipótese. Aí, quando alguém cria uma tabela gigante e aquela tabela começa a ser usada e começa a trazer resultado, eu acho que aquilo é uma teoria. E não é passível de... Aquilo não é uma verdade absoluta, aquilo é passível de revogação. Então, acho que é interessante a gente encarar as coisas dessa forma. E pegando o feeling do que o Fala Mansa trouxe, é importante a gente perceber, mais uma vez eu coloco, que a gente não pode dissociar o estudo histórico, antropológico de algo, e que isso vai se modificando ao longo. É tanto que, assim, por mais que a gente queira pensar que a tradição é aquela coisa e tem que ser do mesmo jeito, a tradição, já tivemos essas discussões, ela é orgânica. Ela, por mais que mantenha um fio condutor, ela vai se transformando no decorrer do tempo. Ela vai se adaptando no decorrer do tempo. E me veio a lembrança com a fala do Fala Mansa, né? Ficou até redundante, mas o que o Fala Mansa trouxe, na questão das simplificações que são feitas, por exemplo, nas características de Deus, como ele colocou. De repente, Odin pasteuriza Odin de uma maneira, ou vários outros deuses só de uma forma, e não encara dentro da cultura da época, da antiguidade, como aquelas civilizações enxergavam aquele conjunto de deuses, e chega aquela tabelinha de jornal, de banca de revista, e a pessoa começa a cultuar tomando por base aquilo. Então, realmente não dá. É uma outra entidade, não é a mesma daquela época, é um artificial que foi criada fruto da modernidade. Eu quero meu direito de tréplica, por favor, ao Frater Fismetreta aí. Então, Frater, o negócio é o seguinte, cara. Concordo 100% contigo, mas eu vou aproveitar a tua fala para chutar o pau da barraca. Essa questão que você trouxe de tabela, de sistematização, isso tudo é arbitrário, né? Até mesmo dentro da própria GD, foi feita uma meditação, um estudo, uma visualização mediúnica, seja lá o que for que eles fizeram, eles receberam essa informação de alguma forma. E eles sistematizaram isso, né? Tanto que você tem a magia ocidental antes e depois da Golden Dawn, né? Você tem tudo isso sistematizado, né, dentro da Cabala, essas cores que a gente vê hoje na Cabala. Cara, você tem alguns rabinos que falam que isso não tem nada a ver, que na Cabala nem tem cor, sabe? É uma ideia, é uma filosofia, né? Então, assim, uma coisa que para mim é importante é saber diferenciar o que é interno e o que é externo. Por exemplo, igual o Frater Fala Mansa estava falando. Pô, você vai se comunicar com uma entidade, aí sim é importante você entender as correspondências daquela entidade específica. Símbolo, cor, sei lá, os cânticos para invocação dela, seja lá o que for que você estiver fazendo de acordo, dedicado àquela divindade, ela tem toda uma liturgia própria, ela tem toda uma sistematização própria. Para mim, assim, nesse sentido, não vale a pena você misturar a egrégora. Se você vai fazer um trabalho específico, por exemplo, você vai chamar o anjo enoquiano. Para que diabo você vai acender vela para Exu,
junto pra sei lá o que. Cara, começar a misturar muita coisa também, às vezes, não faz sentido. Agora, por exemplo, se você vai fazer uma. Aí, para mim, que entra aquela discussão que a gente estava tendo lá sobre a ideia da magia do caos, né? Que aí já fica uma pauta até para um próximo cast. Para mim, eu falo que a magia do caos ela é um estudo avançado nesse sentido. Porque aí o cara ele já entende o que é um anjo enoquiano, ele já entende o que é um Exu, ele já entende o que é Geburá. E aí ele mistura, por quê? Porque ele já está vendo além dessa roupagem, ele está vendo a egrégora no seu mais puro, naquilo que ela afeta energeticamente falando, da forma mais pura possível. Aí você consegue trazer essa mistura, mesmo porque você nem depende mais tanto do ritual, dessa questão ritualística, né? Para você usar essas energias. Porque, por exemplo, uma outra coisa interessante é a gente diferenciar o que é interno do que é externo. O que eu disse é justamente porque entidades externas, elas são egrégoras cristalizadas dentro de certos conceitos, né? Por exemplo, Anjo Gabriel. Você vai chamar Anjo Gabriel, ele tem toda uma ritualística, tem todo um processo, tem toda uma situação, e ele tem as suas energias de resposta, né? Ele tem o seu formato de resposta. É igual você pega os relatos do Di, por exemplo, você vê que os anjos eles são extremamente pragmáticos assim com ele, assim, são extremamente pragmáticos. Mas por quê? Porque é a forma como ele via o cristianismo e os anjos dentro daquela época. Talvez hoje, se alguém fizer um ritual enoquiano, talvez os anjos não respondam dessa mesma forma. Talvez seja de uma forma um pouco diferente. Eu não sei, porque é uma entidade externa. A entidade externa ela também tem a sua vontade própria, né? Porque ela é alimentada por todas as outras vontades. Então, fica aí essa questão principal para mim, que é dane-se o 777 se você tiver um sistema montado que abrange uma energia de forma geral. Agora, se você for trabalhar dentro da egrégora da GD, obedeça o 777 e toda a ritualística dos caras. Para mim é isso. Você me deu uma ideia tão ruim agora. Você tava falando, depois virou. Eu só ouvi o blá blá blá, o isca sachê agora. Que eu tava pensando aqui, e se eu chamar Exu para abrir meus caminhos para os Aetirs? Olha só que ideia incrível. Meu Deus. Olha, gente, foi aí que eu perdi minha esposa. Todos estão ouvindo e bem claros aí a situação. Um momento fenomenal, epicentro da morte, tá aí. Bom, eu vou dizer que não só isso. Você estudando a história da GD, você vê que até o fim dela eles tiveram uma linha evolutiva, os pontos de vista mudaram e, não só isso, os pergaminhos voadores são uma clara demonstração de que eles não mantinham o sistema estático. Eles mudavam as coisas e faziam com que o sistema evoluísse. Então não tem como o mago de 2020 olhar para os livros da GD e pensar que vai ser tudo igual, porque as cores não são as mesmas para ele, porque ele não pertence à GD. As cores não pertencem a ele porque ele tem que encontrar o próprio sistema de cores. Não adianta eu falar para você, olha, mas o Crowley disse lá, foda-se o Crowley, o que você vê? Porque essa que é a questão. Todo mundo volta lá para ler o livro, mas ninguém se lembra que aquilo era a opinião daquele autor com base nas ferramentas que ele tinha, na compreensão que ele tinha. Hoje a compreensão mudou, a gente tem ferramentas que eles não têm, a gente tem acesso a livros que eles não têm. Hoje você tem centenas de autores ocultistas em cada cidade dos Estados Unidos, e todos eles publicam livros. Se você parar para pensar nisso, você tem conteúdo pra caralho para ler, e todos eles podem ser opostos. Então você tem que encontrar a sua visão de mundo, sempre. Porque isso é importante. Esse negócio de, mas o hermetismo faz a correlação. Cara, se você lê o Kybalion, se você lê o Corpus Hermeticum, se você lê a Tábua Esmeralda, todos eles falam a mesma coisa. O mundo está em constante evolução, porque o todo está em constante evolução. Então, nenhum sistema vai ser estático.
tudo vai evoluir. Uma vez eu conversei com um rabino e ele chegou para mim e ele falou: você já parou para pensar que dentro de cada esfera da árvore da vida existe uma outra árvore da vida e isso acontece infinitivamente? Se você pensar nisso, dentro de Geburah, Geburah é Malkuth de uma outra árvore da vida. Dentro dessa árvore da vida existe Malkuth, e aí você vai chegar até Geburah, dentro desse Geburah existe outra árvore, e aí você vai em milhares de camadas sem parar. Então existem coisas dentro das coisas. Existe um nível de camadas que é muito subjetivo e a gente esquece disso. Porque a gente acha que o que foi feito... a gente acha que o que foi feito é o certo, isso é entrelaçamento mas quântico não é, cara. Costelar, mano. Isso, é a 13ª dimensão. Pronto, agora que eu fudi a mente de vocês, eu posso ficar quietinho. Ah, mais ou menos, cara. Porque olha só, já que a gente tocou aí nesse assunto, eu mandei no privado pra vocês aí uma foto que eu tirei no museu, que isso aí era o lamen do William Yeats, tá? Da GD. O original ele foi feito à mão. Tá? Ele tem a escala de cores do rei ali, por exemplo. Mas eu não sei qual que é a história, como que foi recebida a escala, ou seja, o padrão de cores, de onde que veio. Não sei se alguém sabe de onde veio. Mas quem é que garante que o tom de cor passou da forma correta? Se veio por uma visão, não sei se ele tinha material para lembrar e pintar da forma correta. Entendeu? Teve tempo hábil para fazer isso. E de repente a tonalidade da cor nem é tão importante assim no macro, entendeu? Ou no micro. Teve uma discussão dessa com os tarôs, né? Não sei se o Waite Smith ou foi o Crowley Harris que teve essa questão, que não tinha impressão na época, que fizeram um trabalho de restauração. Não sei se... Eita. Não sei se o Tomé Gatonto... Não sei se o Tomé Gatonto pode comentar mais sobre isso, o Fala Mansa, mas acho que teve um processo desse de restauração justamente por esse ponto aí que o consagrado falou, na questão do tarô também, das cores. Porque, assim, voltando aqui ao assunto do Fala Mansa sobre a possibilidade de ter uma árvore dentro de cada esfera, não descarta a possibilidade de ter várias cores dentro de uma mesma cor. Então, Sim. tipo... Às vezes a cor que você tá usando, na verdade, é o espectro mais óbvio para você daquela energia naquele momento, por exemplo. E aí depende de muitas outras coisas, né? Então, você fala que geralmente a gente, não a gente necessariamente nós aqui, mas geralmente ordens e tradições, enfim, elas assumem, quando você recebe uma tabelinha pronta, por exemplo, assume-se que as pessoas envolvidas naquela tabela, aquela tabela é um resultado de experimentação de muitos anos de muita gente envolvida. Teoricamente da mesma tradição, por isso que a tabelinha, entre aspas, seria coerente dentro dela mesma, porque alguém de centenas de anos atrás, aquela tradição, que teve uma experiência, passou para o próximo testou, teve novas experiências e foi complementando, então dentro daquele ponto de vista, daquela visão cosmológica, daquele momento, daquela cultura, daquela tradição, aquela tabela fez todo sentido. Apesar que eu queria trazer treta, assim, eu não acredito em tabelas, eu acho que a gente tem que trabalhar com os nossos próprios símbolos. Para alguém que acabou de começar a estudar, você não pode esperar isso da pessoa. Você não pode virar para a pessoa e falar, senta lá a bundinha no sofá e vai fazer uma meditação de 45 minutos acessando o plano tal, e você tem que ver tal símbolo, tal cor, e aí quando você voltar você vai estar iluminado, você vai saber as plantas que você vai usar para fazer uma poção, um extrato relacionado a essa energia, tipo, não dá. Então, eu acho que em determinado ponto, as tabelinhas, elas são relevantes. Mas se você ficar dependendo delas pro resto da sua vida mágica, tá errado, né? Em algum momento você tem que ter compreensões que vão além disso, porque você tem que começar a entender os seus próprios símbolos, né? O que representa cada coisa. E aí é quando começa a vir o poder de você... O alfabeto do desejo, por exemplo, né? Do Sper, magia do caos. O que é isso? Você pegar uma situação, uma emoção, um acontecimento, uma energia, um determinado estado mental, e você passa aquilo por um símbolo seu, e quando você usa aquele símbolo, você imediatamente consegue acessar aquele estado mental.
Por quê? Porque é o seu símbolo para aquele estado mental. E no fim das contas é o que acontece com todas as outras tabelas, assim, eu vou trabalhar com a cor roxa. O roxo me lembra o quê? O roxo... Eu, por exemplo, o roxo pra mim, ele é uma cor que me traz um pouco de calma que cai um pouco pro lado da melancolia, mas ainda é uma calma. É minha cor favorita e eu trabalho muito com a cor roxa em muitas coisas. Tem gente que vai falar pra mim que não posso trabalhar com a cor roxa dessa maneira. E eu vou falar pra pessoa, foda-se, eu não consigo substituir essa cor por outra, porque a sensação que eu tenho com esta cor é essa, né? Vale a pena deixar só como... Só ia colocar um recado, rapidão. Só ia colocar um recado que a gente não tá podando a crença, nem o sistema de ninguém. Tá sim. Tá, todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Agora a gente tá só tentando trazer à luz coerência. Eu, pelo menos, falo por mim, então. Falo por mim. Eu só ia jogar na roda, então, um símbolo bem clássico. Pentagrama com a ponta pra cima, pentagrama com a ponta pra baixo. Como vocês interpretam isso? Mesma merda. Pra mim também. Imagina que você riscou ele no chão, cara. Aí depende do lugar que você tá, ele pode estar com a ponta pra cima ou com a ponta pra baixo. Mas se é a mesma merda, então não tem a mínima diferença um pentagrama de banimento e de evocação e de invocação também. Mas aí você A tem um forma como você referencial. traça, né? A forma como você traça. Você tá no referencial. Se ele tá arriscado... Supondo que alguém riscou pra você. Tá te ajudando no ritual. Você não viu de onde o cara riscou. E aí? Então, A diferença vai dar na não faz. mesma. Não, mas quando você tá fazendo banimento, você tá vendo de onde é. Você botou a intenção. O pentagrama mas- tá no seu coração. Então significa que se eu desenhei o pentagrama... Perdi todos os meus argumentos. Piadas herméticas são as melhores. Aonde mas no tá o coração? pentagrama? No coração, óbvio. Óbvio. Ai, meu Deus. Como eu ia dizendo, é o mesmo esquema de desenhar o pentagrama no chão. Se eu desenhei ele com a ponta pra cima no chão, eu sei a direção que ele tá. Ué, Eu acho que pouco importa. O que importa é o que tu tava querendo fazer quando tu desenhou o pentagrama, tá ligado? Tipo, foda-se, é um então a pentagrama. partir de agora eu vou usar círculos e quadrados. Só. Não preciso de pentagramas. Minhas estrelas são curvas. Se funcionar. funcionar. pode. O sucesso é a tua prova. Eita, é Crowley sendo jogado no meio de todo mundo aqui Tá mesmo. sempre, o careca tá sempre tomando pancada aqui. Vamos dar mais uma pancada. Outra coisa que é uma bosta também. Sucesso é a tua prova, mano. Se deu errado, fudeu então? Não, é o sucesso ao contrário, porra. Então é sucesso também. Você teve sucesso em se fuder, caralho. É sucesso. Você tá pô. aprendendo, porra. Foi sucesso. Você errou, aprendeu, não vai errar na próxima vez. Teve sucesso em aprendizado. Alguma coisa você fez, né? Mesmo que seja merda. É claro, É isso que eu ia pô. falar. Se você vive na merda e faz merda, a merda é um resultado. Mas todo mundo passa pelo processo de aprender fazendo merda. É tipo assim, voltando lá pro que a Sora Blavatsky estava falando, a própria percepção de meditação e etc, ela vai vir com o tempo para todo mundo. Para quem tá começando, principalmente, o ideal é construir base de experiência com prática. Com o tempo e fazendo errado. Não fazendo errado de propósito, mas errando no caminho, né? No percurso. E se a gente for parar pra pensar, cara, a área hermética no total mágica, ela é muito parecida com a área de TI, cara. TI a gente aprende as coisas pra dar certo, a gente faz e dá errado, velho. Não tem fórmula exata, a gente se fode, cara. E nem só isso, né? É uma coisa que é muito louca que você trouxe, que seria legal abordar também, é o quanto a gente traz para o nosso inconsciente umas crendices que são absurdas, né? Eu lembro quando eu entrei no terreiro que você não pode beber álcool pela garrafa, que significa que você está convidando Exu para disputar a bebida com você. Você não pode deixar a faca cair no chão, nem tesoura, porque isso significa discussão. Se você passar por debaixo da escada, isso vai te dar azar. É aquele tipo de coisa que tem sempre Comer alguém manga e beber repetindo. leite. Então. É o tipo Não de pode coisa. assoviar. Não pode assoviar porque é tabu com sei lá quem. É o Então, primeiro assim, som que o Exu ouviu. é escroto isso, porque a gente acaba trazendo tantas coisas, cara, e aí você vai ver na fonte, você chega pra conversar com um nigeriano e tal,
você fala essas coisas, o cara olha pra você com uma cara de reprovação, tipo, mano, quem falou essa merda, cara? Não faz sentido nenhum, porra. Então, a gente absorve crendices e muitas vezes são coisas até que a avó do fulano, que era mãe de santo, acreditava nisso. Pô, eu tive um pai de santo que ele não podia ter bolo de aniversário pra ele no aniversário dele, porque ele falou que ele foi traído por uma pessoa que deu um bolo de aniversário pra ele, então quem daria bolos de aniversário pra ele trairia ele. Cara, olha o nível de símbolo que o cara tenta trazer pro mundo dele. Não, se alguém me der um bolo de aniversário, eu vou ser traído. Porra, velho. Mas na boa, se ele conseguiu criar esse símbolo com sucesso, é assim que Exato. vai ser. Não, ok, mas é rude, muito rudimentar esse processo de criação de símbolo. Porque existem muitas formas. O cara tem acesso ao oráculo. Porra, o cara é um pai de santo, ele fala com o orixá, pelo menos deveria, todos os dias. O cara deveria ter uma ciência de, porra, eu tô conversando com o oráculo aqui, o oráculo vai me indicar se tem alguma coisa errada. Se vai rolar um conflito, se vai rolar um problema, se alguém vai foder comigo. Na cultura iorubá você tem o obi para isso, né? Você usa oráculos muito simples, com método de sim, não, talvez, cuidado, atenção, e é essa treta. Você tem meios muito simples de fazer isso. Por que você precisa absorver um símbolo de alguém poderoso, bruto? Porque, cara, uma tesoura cair no chão é sinal de que você foi desleixado, desatento. Não é que você vai criar uma puta treta e alguém vai sair socando a sua Queria cara. assim, minha avó deixava cair e sempre tinha treta. É o chinelo que cai virado, sua mãe morre, né? Então, o chinelo. O que separa um símbolo de uma crendice popular? O que separa uma correspondência de uma crendice popular? Não tem separação, eu acho que é só quem tá tomando aquilo, levando aquilo a sério ou não. Mas é como o nosso cérebro enxerga e se relaciona com aquilo, e aquilo acaba se enraizando em você. E aí é o que a Blavatsky falou. Se o cara lá acha que vai dar merda lá, vai dar merda, porque aquilo tá enraizado no sistema de crenças dele, ele vai movimentar a energia para que aquilo ali aconteça. Eu acho que os símbolos funcionam da mesma maneira. Agora, a vantagem da gente ter símbolos, na utilização de símbolos que já são recorrentes em toda a humanidade, é a maneira como cada ser humano se relaciona com símbolos. Porque uma definição clássica para o sistema maçônico é você aprender através de alegorias e símbolos. Porque o símbolo não guarda todo o conhecimento, mas a maneira que você se relaciona com aquele símbolo, você vai extrair um conhecimento dele de maneira diferenciada. Então, o símbolo te proporciona isso. A maçonaria tenta, apesar de que hoje já tenta pasteurizar o negócio, deixar tabelado, mas a maneira como você medita e como aquilo se relaciona e as chaves que as portas que aquele símbolo abre enquanto uma chave, vão ser diferentes para cada um. Para uns, estrela flamejante vai ser uma coisa. Para um, estrela flamejante vai ser uma coisa. Para outros, um pentagrama invertido vai ser uma coisa. É como a gente se relaciona com aquele símbolo. E a correspondência mágica e o símbolo tem essa ligação. É como a gente olhar pintura rupestre e tentar desenhar o cotidiano daquela civilização, tomando como referência o que a gente tem hoje. E a gente tem que enxergar aquela pintura, aquele arcabouço simbólico, com os olhos de quem construiu aquilo. Acho que não lembro se foi o Consagrado que comentou na questão da Golden Dawn. Pra mim, a diferença Mas tem aquela coisa. Fala aí, Frata, eu respondo depois. Não, eu só queria responder a pergunta da senhora Blavatsky aqui também, no sentido de que, para mim, a diferença ela está justamente na prática do grupo, da egrégora, né? E uma palavra mágica que o Frater Trismegisto trouxe é a chave. O símbolo também é uma chave para um conhecimento, também é uma chave para acessar alguma coisa, como uma palavra de passe, por exemplo, né? A gente não pode esquecer que algumas coisas só são acessadas através de algum símbolo, não que aquilo seja realmente oculto, né? Assim, no sentido de ser proibido, mas simplesmente porque se você não conhece aquela chave, você não vai acessar, né?
É assim que as ordens protegem suas egrégoras e tudo mais. Então, para mim, o que diferencia realmente uma correspondência de uma crendice popular é a intenção que você dá para aquilo, né? É a sistematização que tem por trás disso. Porque se você cria uma sistematização em cima desse símbolo, ele já é um pouco mais do que uma crendice, né? Não é aquela coisa de, minha avó acha que leite com manga mata. Não é mais isso. Você já criou um processo, você fez já de uma forma que várias pessoas ratificaram aquele símbolo e aquele processo, né? Então, dentro daquela egrégora, ele funciona daquela forma. Se eu falar para você que um triângulo é uma chave de acesso para o plano elemental do fogo, você vai falar, tá bom, isso é a sua opinião, foda-se. Mas se todo mundo dentro de uma egrégora trabalha com um triângulo, fazendo meditações guiadas para acessar o plano elemental do fogo, e tem experiências parecidas, ratificadas e anotadas em diário, acho que isso já deixa de ser uma crendice e se torna um sistema. É como o sistema de símbolo do Reiki. Eu não conheço o sistema de símbolo do Reiki. Ok, não, é porque ele tem, cada nível, ele tem um símbolo que abre alguma uma vibração diferente. Isso, eu tava falando dos tátuas. Só que esses símbolos, no passado, eles eram secretos, né? Eles eram passados só para quem era iniciado. Os símbolos do Reiki, eles não abrem vibrações diferentes, eles facilitam o acesso a determinada forma de trabalho com a energia Reiki. Tanto que o Usui, o criador, ele não usava os símbolos. Ele criou os símbolos, ele trouxe os símbolos depois que ele já tinha a clínica dele, para facilitar o trabalho da galera que estava começando a trabalhar com ele. E ele mesmo não usava. Então você usa símbolos que vão facilitar trabalhar com determinadas situações, né? E aí depende da tradição de Reiki que você vai ver, que tem umas que tem 3, tem umas que tem mais de 300, tem símbolo à torta direito, mas a ideia é essa mesmo. Alguém acha um símbolo, trabalha e traz um intento e uma facilitação, uma chave, né? Não deixa de ser um tipo de chave. Agora outra coisa. Eu não manjo de Umbanda, não manjo nada, mas eu tenho aqui um exemplo. Por exemplo, a gente estava falando sobre a diferença de crendice popular e correspondência mágica. Vocês consideram que virar o Santo Antônio de cabeça para baixo é uma crendice popular? Ou não? Sim. Alguém se manifesta? Sim? Legal. Qual que é a correspondência de Santo Antônio dentro da Umbanda? Exu. Exu. Beleza, faz sentido como correspondência mágica nesse sentido? Se eu transformar? Sinceramente, se você for direto na filosofia nenhuma... nenhuma... Eu vou pegar a estátua de Exu e virar de ponta cabeça e embaixo eu vou tomar no cu de pegar o Exu e virar de ponta cabeça, um monstro. Eu vou tomar no cu de tantas maneiras que eu não consigo nem... Mas eu digo assim... Qual que é a minha lógica? Eu vou explicar porque precisa ser dito de onde isso surgiu. Os antigos, dentro da matriz afro-brasileira, começaram a dizer que nada que se usa para entidade ou divindade pode ser virado para baixo. Copos, quartinhas, louça, o que for virado para baixo, eles acreditam, e eu não sei de onde isso surgiu, mas eles acreditam que o axé, ele sai de um copo se você virar ele para baixo. Então, eles acreditam que a energia vai embora de uma louça, de um utensílio, seja qual for, virado para baixo. Então, talvez essa coisa do Santo Antônio vem junto da ideia do Santo de Pau Oco, em que você viraria um ocultar para baixo, tentando, vamos dizer assim, provocar a ira de uma divindade, de um espírito ali relacionado. O que para mim também não faz sentido, porque se você cultua Exu, você não quer provocar a fúria de Exu, né? Então não faz muito sentido. E aí tem o caso das pessoas também acreditarem que a divindade, o orixá Exu, não pode ter relação com água. O que também não é verdade. A única qualidade de Exu que não pode lidar com água é Exu do fogo, Exu Iná, né? Então, são uma série de associações erradas que geram uma crendice popular mais torta ainda.
Às vezes nem foi essa associação também. Às vezes era Às só vezes também provocar não. o santo Às e vezes botar era de ponta só cabeça. colocar o santo no bagulho de água, porque você, como eu já ouvi de muitos católicos, católicos não tão católicos, que você estaria afogando o santo, então o santo teria que te ouvir. Ó, tem um trechinho da Sandra Kynes que ela diz, acho que responde à dúvida do consagrado. O uso das correspondências entrelaça nossas ideias, crenças e energias e fornece um significado psicológico mais profundo para os nossos rituais e trabalhos de magia, à medida que unimos individualidade a um propósito maior. Então, eu acho que essas correspondências surgem exatamente disso, da crença, da ideia, e aquilo vai se reforçando, se arraigando, sendo perpetuado, e vai fazer sentido para um grupo e não vai fazer sentido para outro, porque o outro criou um outro modus operandi. É que talvez, e é o que eu queria ter dito antes, a gente tem que lembrar que o cérebro, ele busca padrão em tudo. A gente consegue reconhecer rosto numa sombra e numa nuvem. Então, a tendência do ser humano é ele buscar padrões que concordem com o ponto de vista dele. Isso é natural. Então, o cara vai, por exemplo, caiu a faca, o cara vai esperar uma treta aparecer por semanas para ele dizer: nossa, aquela faca que caiu foi justamente essa briga. Ou o cara mesmo vai procurar a briga inconscientemente para comprovar esse padrão. Então, é muito difícil você separar a correlação de crendice por conta disso. Muita gente não está vivenciando de maneira mágica a parada, mas sim de uma maneira psicológica em que ela busca justificativa. Então, eu acredito nisso, então eu busco aquilo, para então chegar lá na frente e eu falar, ó, deu certo, porque eu acendi a vela aqui pro servidor fulano de tal, bati uma punheta e eu consegui R$5 na rua. É muito doido isso. Mas é porque a gente tem a mania de querer botar cada coisinha numa caixa, mas tudo funciona de maneira mental, emocional, social e espiritual. Tudo funciona de uma maneira em conjunto. A gente separa apenas de maneira metodológica para auxiliar nos estudos. Mas o cara que está nesse processo psicológico, ele está movimentando energias através do inconsciente dele e está acontecendo também, envolve também questões do espírito. Então, a gente só separa de maneira didática, mas eu acho que a biologia mecânica do cérebro funciona independente, mesmo que você não coloque uma intenção mágica, mas aquilo ali vai acontecer porque a dimensão, a energia existe independente de você estar consciente dela ou não. Cara, aí eu vou te falar que, do meu ponto de vista e como eu trabalho, atenção é energia. Então, a pessoa derrubar uma faca e ela inconscientemente acabar arranjando uma briga, às vezes sem querer, isso também é um princípio de magia. Ou seja, é um símbolo que vai funcionar anyway, mesmo que tenha sido forçado pela própria pessoa, né? Mas ainda assim, a gente não conseguiu dar um exemplo de correspondência mágica que a gente usa e que a gente sabe que funciona, por exemplo. A gente podia tentar, né, achar alguma coisa, quais tabelinhas que funcionam pra gente ou não, o que a gente usa, o que a gente ouviu falar. Acho interessante, Blablads, a gente falar por que a gente usa correspondência mágica. E dentro desse ponto a gente trazer o que é que está funcionando pra gente. Por que a gente vai utilizar a correspondência mágica? Acho que é uma pergunta pra gente começar. Correspondência mágica, a gente usa, eu falei brincando no começo do episódio, mas é realmente isso, né? A ideia é você afetar os 4 planos de uma vez só. Os 4 planos de consciência. Então você traz os elementos, porque aí você consegue trabalhar em todas as questões. Você tem o cheiro, que vai influenciar o seu olfato, você tem som, você tem a sensação, a cor, você enche o seu momento ali, o seu ritual de coisas que representam aquilo que você quer alcançar e não tem como você fugir daquilo, porque é dito que quando você afeta um plano, você afeta todos. Então a gente trabalha com o físico, que é o que a gente tem, para conseguir reverberar isso para os outros planos, né? E quanto mais a gente conseguir trazer isso para o físico, para o nosso corpo e a nossa mente entrarem no ritmo, é o que a gente faz. Então, poxa, eu preciso de prosperidade, eu tô precisando de dinheiro. Eu vou acender uma vela da cor X, porque
vai me trazer dinheiro. E o que eu faço? Eu só acendo a vela? Não, geralmente você coloca umas moedinhas em volta. E aí às vezes a gente coloca plantas que tem a ver com prosperidade também em volta. E aí você pode transformar isso de algo simples até um ritual gigante que você vai fazer um círculo de proteção, vai invocar as energias que trazem prosperidade, chamar alguma deidade que você trabalhe, vai recitar uns versos, uns sortilégios que tem a ver com prosperidade, vai botar uma carta de tarô, vai botar 10 de pentáculos lá no seu altar e você vai trazer todo... A ideia é você combar. Você cria o combo daquilo que vai ser usado, ou você quer fazer um trabalho X para dinheiro e você ouviu falar que você podia fazer a reza X, ou não, ao contrário, você vai acender a vela azul e botar as moedinhas. Só que você mora numa casa onde as pessoas não vão ver isso muito bem, a maluca ali acendendo vela colorida. Você procura meios de fazer a mesma coisa sem usar a vela. Então você usa como substituto também. Então às vezes você acha uma divindade com a qual você se sente conectada. Não adianta você pegar uma divindade aleatória. Na cultura de 587 anos atrás que eu nunca ouvi falar, tem esse deus aqui que trabalha com dinheiro, vou falar com ele. Não. Porque quando você trabalha com uma divindade, você tem que sentir uma certa conexão, porque senão você não traz o intento que vai fazer a magia funcionar. Então você descobre essa deidade, eu vou trabalhar com fulano. E aí você prepara uma reza para fulano, e aí antes de dormir quietinho no seu quarto onde ninguém vai ver, você faz um sortilégio, uma reza para essa deidade, você bota ali todo o seu coração, faz o que você acha que você tem que fazer quando ninguém tá vendo, e beleza, você não precisou acender a vela, e você transformou isso numa reza. Então você trabalha com a questão da substituição também. Você tem o combo e a substituição. Eu acho que a correspondência mágica é a maneira como a gente organiza o mundo físico, o mundo visível, para se relacionar com o mundo invisível. Então, é tudo que a Blavatsky trouxe, é como ela organiza o visível, para ele, através de entrelaçamento quântico, se relacionar com o invisível, e você, movimentando o visível, você acaba movimentando o invisível também. Então, dentro disso, aí você tem os símbolos, você vai ter as correspondências, as atribuições de velas, as atribuições de divindades. Uma carta, né, que eu gosto bastante, que para mim traduz muito isso dentro até do axioma hermético, do assim em cima como está embaixo, a carta do mago, onde no altar você reproduz os 4 elementos, pensando, claro, dentro da perspectiva do esoterismo ocidental. Você traduz ali os 4 elementos e você tem um microcosmo criado para que você consiga movimentar energias no macrocosmo. Então, acho que a correspondência, na minha perspectiva, funciona dessa maneira. É como você vai organizar tudo no visível para movimentar o invisível. Exato. E aí entra as diversas tabelas que vai funcionar para diversas pessoas e para outras também não vai funcionar. E o que eu ia falar justamente sobre o tarô, respondendo a pergunta anterior. O que a gente usa, acho que o maior exemplo de correspondência para mim é o tarô. Porque o tarô eu não uso só para oráculo, eu uso para várias coisas, na verdade. Já fiz até vários tipos de rituais com o tarô. Então eu aproveito as correspondências que tem no tarô, aproveitando aquilo já como sendo na árvore da vida, com as letras hebraicas. Por um dia podemos falar sobre isso, né? Como essa árvore da vida só aceita as letras hebraicas, como pode existir muitas outras árvores da vida fora desse sistema alfabético, né? E para mim é o que eu uso no dia a dia. Tô mexendo com ele todo dia, literalmente. Atualmente estou mexendo com o do Crowley, que tem umas imagens muito estranhas para mim ainda não entendi tudo. Tudo sexual. Mas é isso. Dentro do tarô já tem a astrologia, já tem as cores, já vai ter todo o significado das esferas. Se eu quiser fazer um trabalho para prosperidade, posso colocar ali alguma coisa de reset, talvez. Então, usando o tarô, eu consigo fazer um monte de coisa. E aí a gente chega numa questão. Eu vi a definição do Frater Trismetreta sobre correlação mágica, e ele falou muito sobre a necessidade de vincular as coisas do material para os outros planos, dos outros planos para o material. E aí eu chego à seguinte questão: qual a diferença disso para compreensão, então?
Porque se eu compreendo algum símbolo, ele se torna meu. Eu posso até perverter o símbolo de acordo com a minha vontade. Partindo desse pressuposto, a correlação mágica aí é o que vou criar de acordo com a minha vontade e necessidade. Eu posso usar tanto a carta, como o Ribonucleico falou, eu posso utilizar tanto a carta de ouros ou relacionada a Resed, ou eu posso usar o mago para trazer prosperidade e por aí vai, como eu posso também simplesmente compreender que uma vela, uma moeda, ou uma oração, ou qualquer outra coisa vai servir. A questão se eu compreender que eu consigo vincular algum símbolo à prosperidade, eu consigo trazer prosperidade? Porque se sim, então tudo isso depende só de compreensão. Se não, isso depende de testes e mais testes. Ou de participar de um grupo que todo mundo tem o mesmo símbolo, ou de trazer vários símbolos e o que funcionar, funcionou, e por aí vai. Bom, eu ia comentar que eu acho que eu concordo com essa visão do Frater Falamansa, porque quando a Soror perguntou quando o Frater perguntou, desculpa, o pra quê, o utilizar e tal, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi pra aprender, na verdade. Correspondência mágica, acho que eu, pelo menos, uso mais dessa forma. E não sei se isso entra um pouco em paradigma psicológico, ou qualquer que seja, ou energético, ou entrelaçamento. Eita, Jesus amado. Quântico, é isso. Entrelaçamento quântico, como falou o Frater. Mas eu acho que no final eu tiro isso como objetivo, sabe? Tem diversas correspondências, você vai tirar diversas informações das mais diversas tabelas, das mais diversas pessoas, e junto com a tua prática, isso serve para tu criar os teus próprios símbolos, assim, sabe? Tipo, trazer pra tua vida, aprender alguma coisa efetiva, sabe? Porque, querendo ou não, o pessoal fala, pra que magia? Pra fazer mudanças efetivas, né? E eu acho que isso é um bom caminho, e as correspondências ajudam a trilhar esse rumo. Eu acho que a gente estava falando a mesma coisa, só que, de repente, em pontos de vista diferentes. Eu enxergo a gente tem as correspondências mágicas tabeladas, vamos colocar assim, as terceirizadas, e a gente pode criar as nossas correspondências mágicas através da intuição, que é um processo que todo mundo falou. Ambos vão funcionar da mesma maneira, vão movimentar a energia da mesma forma, e aí você vai ter o símbolo, você vai compreender o símbolo, e você pode usar um símbolo consagrado já, ou usar até o próprio Frater consagrado, se quiser também. Ou você pode criar o seu símbolo, criar a sua correspondência mágica, e ela também vai funcionar, mediado pela compreensão, mediado pela experiência mística, mediado pela coerência. Então, acho que a gente estava falando de uma mesma coisa, só com linguagens diferentes, mas acho que funcionam da mesma maneira. E quanto à ideia de que, tipo, talvez isso seja simplesmente um caminho para que essas coisas já não sejam mais nem necessárias eventualmente, o que vocês acham? Exato. É o que eu estava falando antes. Para mim é o caminho mesmo, né? Quando você tem uma compreensão plena de tudo isso, você não precisa mais do ritual, você já entra mais nesse campo, como o pessoal fala, mais teúrgico da coisa, né? Por exemplo, eu dei aquele exemplo do anjo enoquiano, mas assim, você tem toda uma ritualística para você chamar uma energia específica que vai trabalhar com dinheiro. Ou você pode simplesmente consagrar uma carta de tarô que já tem essa energia e fazer o mesmo processo, sabe? Ou então você entender o que significa o dinheiro, o símbolo do dinheiro, né, para você, e você trabalhar com essa energia que se relaciona direto com você, igual a Soror Blavatsky falou. Isso que é importante. Você vai trabalhar com uma divindade X, você nem tem empatia com aquela entidade. Não, você vai trabalhar com aquilo que conversa com você, né? E é isso que vai ter mais força, é o que vai fazer a magia funcionar. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Sora Biliquiz, para mim, o mais importante é isso. É o mago sair da receita de bolo e sentir, né, a emoção dentro do ritual. Ela é a parte mais sutil
depois do mental, né? Que você pode alcançar ali, né? Fora o êxtase, né? Vamos colocar aí. Pode ser sexual ou não. Aí fica aí pros amiguinhos discutirem. E o grande objetivo da magia é que você não precise colocar magia no sentido de ritualística e toda a parafernália. É você não precisar mais dela. Então, acho que tudo é uma escala de evolução. É o que vocês comentaram há 10 casas atrás. A gente começa com a correspondência mágica tabelada. Ela vai ser a maneira que a gente vai criar uma sintonia, vai se afinar, vai desenvolver a sua intuição. Depois disso, você vai desenvolver as suas próprias correspondências mágicas, como a Blabladsky trouxe, que para ela o Rush funciona de N formas, e que para outras pessoas está tabelada de uma outra maneira, mas que para ela a correspondência que funciona é essa. E vai chegar o momento que você não vai precisar nem mais da correspondência mágica, porque você vai fazer Fireball e vai ser o Patolino. Então, a ideia é exatamente essa. O Frater Ribonucleico falou outro dia, desculpa, que a esposa dele, antes de aprender Cabala, ela sabia ler muito bem o tarô. Agora ela tem dificuldade. Ou seja, a partir do momento em que ela parou de sentir e começou a racionalizar, ela perdeu a conexão que ela tinha, né, antes, né? Acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Estamos no processo de voltar como era antes. Passei por isso. Eu acho que, tipo, tudo isso que o Frater Trimestreta falou, tudo isso que o Frater Trimestreta falou, é o que a gente tinha falado antes, que é sobre o treino. A gente nunca vai pegar um cara que está iniciando agora e ele não vai conseguir chegar no estágio, tipo, avançado muito rápido. Tem que ser tentativa e erro para todo mundo. E vai muito disso. E outra coisa, se a gente ficar amarrado só a símbolo tradicional, não adianta. Porque o que acontece? A gente tem lá de trás o que tinha funcionando, mas a gente tem também equipamento novo. Por exemplo, o que a gente tem de carta hoje nos 40 servidores é coisa nova. A gente pode traçar correspondência junto também. Entendeu? Eu acho que todos. A ideia é sempre você rumar para um ponto onde você não precise, num ponto que vai ficar tão trivial que você sabe que eu preciso do pentáculo de prata com as inscrições X, Y e Z. Depois que você fez isso 15, 20 anos, você já entendeu aquela energia, você pode botar um copo d'água ali e fazer a mesma coisa, que vai funcionar porque o seu intento ele vai estar tão afinado que no fim das contas você não vai precisar de nada, né? Mas essa sou eu caindo pro lado do meu paradigma, que eu acredito que tudo é energia, e que a gente consegue, inclusive em determinado ponto de desenvolvimento, manipular essas energias para que a gente não precise de outras coisas materiais, por exemplo, porque a gente já está trabalhando em outro nível, né? Mas é a mesma coisa, eu já ouvi mais de uma vez entidade, por exemplo, aí caindo no ponto das traduções mais afro-brasileiras e tal, que eu também tenho um pouco de experiência, onde eu aprendo muito. Eu já vi entidade falar mais de uma vez, em entidades diferentes, que a ideia, que nem eu sou médium consciente, nem todo mundo é. É uma desgraça isso. Mas que eles dizem que a ideia é que você aprenda com o que eles estão fazendo para que eles não tenham que fazer de novo e você consiga fazer sem depender deles. Até chegar num ponto, e de novo, mais de uma entidade diferente, em pessoas diferentes, eu já ouvi falar isso. Até você chegar num ponto onde a incorporação ela não seja mais necessária, que a partir do momento que você entendeu como aquele mecanismo, aquela energia está trabalhando, você consegue canalizar diretamente e você trabalhar da maneira que precisa ser trabalhado, sem a incorporação, porque é um processo custoso, tanto para o médium, quanto para a entidade que está fazendo a incorporação. E eu passei por situações onde eu aprendi a fazer algumas coisas, assistir, e aí estava, por exemplo, Frater Ribonucleico estava em casa, o Sr. Frater Falamansa estava incorporado, e eu não lembro se eu não estava incorporado naquele momento. E aí foi passado um banho para ele, passou os negócios lá, a entidade virou para mim e falou, ele perguntou pra entidade como faz, a entidade virou para mim e falou, explica para ele. Aí eu olhei pra ele e falei, como assim explica pra ele? Ele falou, você já sabe fazer, não sabe? Você já viu, então vai explicar pra ele. Eu falei, mas eu só tenho 6 anos, o que eu tô fazendo aqui? Mas explicou. Mas expliquei, porque depois que passa o pânico, que bate a responsabilidade, então assim, eu já consegui fazer coisas, hoje eu consigo fazer coisas que há 1 ano atrás eu não conseguiria fazer se eu não tivesse incorporada.
mas porque você começa a perceber, essa energia é dessa maneira. Então, se eu conseguir puxar essa intenção, eu acho, do meu ponto de vista atual, o grande segredo é como se você tivesse uma anteninha, e aí você pega a sua intenção, aquela intenção mágica que você tem que botar em tudo, você consegue botar ela exatamente naquela direção. Tipo, eu preciso de agressividade para discutir com o meu chefe a promoção. Você já entende de outras maneiras. Pera, não é pura agressividade. Eu preciso negociar, eu preciso me comunicar. Então é um tipo muito específico e sutil de agressividade que envolve comunicação. Então é uma energia diferente do que puramente Geburá, por exemplo. Né? E aí você chega num ponto onde você entende isso, você bota anteninha nisso, e aí às vezes você só energiza um copo d'água e toma. Sei lá, eu nunca fiz isso, mas eu acredito que é algo que é possível. É só você ver os senhorzinhos, as senhorzinhas, os benzedeiros do interior do Brasil, que arrancam, eles desfazem demanda, que às vezes você tem que ir num terreiro para fazer. O senhorzinho desfaz uma demanda só rezando e batendo em você com uma arruda, ou fazendo alguma coisa com uma oração. E às vezes você vai num terreiro, os caras vão jogar pólvora, vão fazer não sei o que, e o bento, né, o benzedor, a benzedeira faz isso sozinho, porque já tá num ponto onde não precisa de todo esse teatro, não que não tenha algum auxílio espiritual e energético em volta, né, mas não é a mesma coisa, já é bem mais refinado. Eu acho que a gente trabalha e estuda num ponto de você virar uma antena muito boa. E eu já ouvi de algumas benzedores falando assim que, na verdade, a arruda às vezes só usa porque a pessoa precisa ver que ele tá com alguma coisa. Que às vezes ele não precisa de arruda já. E também já superou esse nível. Não precisa, na verdade, é só a mão dele e uma oração já faz. Só que, como a pessoa tá lá recebendo, ela quer ver a arruda na mão dele e ele fazendo assim. Não só isso, né? Eu ia falar a primeira coisa depois da grande discussão sobre compreensão busquem o Dao, porque o taoísmo fala tudo isso. Mas, assim, falando um pouco mais sério, se compreensão é o caminho, você tem que ter experiências diversas, com várias culturas, com vários dogmas, com vários rituais. Então, a experiência é a chave. Para mim, igual comentários sobre benzimento, sobre recomendações de incorporação e tudo mais, você pode ver que nas diversas situações sempre a experiência vai ser chave. Então tenham experiências e traduzam isso em práticas, porque não adianta também só ter experiência e falar: caralho, eu sou o pica, eu tô no topo do mundo e eu sou foda, se você não traduziu isso em ritualística prática para que você aproveite essas energias e experiências. Para mim é isso. Podemos caminhar para os encerramentos? Acho que quem ouviu até aqui estava esperando que a gente apresentasse algumas tabelinhas de jornal, mas não era esse o intuito. Porque aqui a gente trabalha, o que a gente quis fazer foi trazer as discussões que a gente tinha normalmente entre a gente, pontos de vista diferentes, um apontando o dedo na cara do outro e no fim das contas todo mundo se abraçando, se gostando. E se amando. A gente resolveu... Exatamente. A gente resolveu gravar porque nós aprendemos uns com os outros quando a gente está discutindo. E no fim das contas foi isso que a gente trouxe. A gente trouxe um pouco do ponto de vista de cada um, o que a gente acredita, o que a gente não acredita e para onde a gente acha que vai arrumar. Então a tabelinha de jornal é ruim? Não necessariamente. Pega a tabelinha e tenta entender por que a tabela existe. E aí, se você fizer seu ritual sabendo por que você está usando os elementos daquela tabela, ponto positivo, subir um degrauzinho aí na evolução mágica, não é mesmo? Então, hoje ficamos por aqui. Abre espaço para as palavras finais de todos, menos a minha, porque eu acabei de falar, né? Então, se deixar aqui, eu vou ficar falando mais 40 minutos. Agora eu vou começar ao contrário da árvore da vida que eu tô vendo aqui no meu monitor. Vamos começar por Frater Tomega Tonto. Bom, agradeço a todos que nos escutaram até aqui. E fica a recomendação: pegue o seu Exu, vá até a sua tronqueira, pegue o seu Exu, um copinho d'água e mergulhe ele de ponta cabeça e nos comunique. Nos comunique, diga aí o resultado. Fale conosco. Comunique! Não vem pedir ajuda, não!
Filme Vai manda pra arrumar um bom gente. marido. Vai arrumar um bom marido. Mesmo não querendo. Frater Fala Mansa, por favor, sem zoar com Exu, que meu lombo não é legal pra tomar chicote. Por favor, banana pra Exu Tranca Rua das Almas, tá? Pra quem não conhece, fica essa história pra próximo. É a mesma pegada de mergulhar o Exu na água, sintam-se à vontade. Não ajudarei. Contato, vocês falam com o Frater Tom Mega Tonto aí, que ele se vira. É nóis. Bom, Sotor Billy Quiz! Olha, gente, não recomendo. Não escuta o Frater, pelo amor de Deus. Quer dizer, O escuta, né? Não sou desespero seu na pai. voz. Quer dizer, eu também não sou pai de ninguém, né? Então, se quiser escutar, escuta. Mas é isso, não pede ajuda, porque cada um com seus B.O. Mas é isso, gente, muito obrigada à mesa, muito obrigada aos ouvintes. Aprendi mais do que falei, mas tamo aí, talvez na próxima eu ajude um pouquinho mais. Boa, finalmente um recado amoroso neste podcast. Frater Trismetreta! Lembra que magia é conhecimento e hoje magia é autoconhecimento. Não adianta você pegar a tabela se a tabela é fria. Você precisa usar sua intuição e se autoconhecer. O ritual é um reflexo de você mesmo. Beijo na bunda. Contou em Beelzebub. Palmas. Sr. Frater Ribonucleico! Pentagrama de ponta cabeça não é coisa ruim, só se você quiser. Abraço, gente. O que importa é o pentagrama que tá no seu coração. Frater Consagrado! Vou deixar uma meditação hoje aqui, hein? Quem é Santo Antônio no panteão egípcio? Porque ele deve ter vindo do Egito. Tudo veio do Egito. Boa. Como tudo. Tá anotado. No próximo episódio eu vou falar. Com essa pérola, com o Senhor Santo Antônio do Egito, encerramos nossas atividades por hoje. Até a próxima, voltaremos em breve e contem sobre suas experiências com o Exuzinho ali na água e com as bananas. Valeu! Isso vai ficar pro Você tá final. fudido? Todo Porque mundo vai isso- ouvir. Tá ligado? Isso devia virar Essa é a vírgula. Eu Não, acho. essa vai ser a música do podcast. Com certeza. Não, esse vai Aqui, ser ó. o encerramento, cara. Não vai.